Meu nome é Daniel Branco, sou neurologista e neurocientista e passei uma vida buscando uma compreensão mais profunda da consciência. E esta é uma conversa sobre alta consciência. E esse vídeo, especificamente, é uma conversa sobre a natureza da inteligência. E antes de seguir adiante com o que eu tinha planejado falar hoje, eu quero mostrar para vocês. Algumas pessoas me perguntaram ou comentaram que achavam que esses vídeos eram feitos por inteligência artificial. Talvez devido até à minha própria rigidez de alguém que não está tão acostumado a falar para uma câmera. Mas eu queria dizer que não, não é inteligência artificial. Eu não sou inteligência artificial, até onde eu sei. E isso aqui é um móvel real, de madeira. Isso aqui é um tambor de língua real, que dá para tocar, inclusive. Então eu queria só fazer o ponto de que isso aqui existe, faz parte da fisicalidade do mundo físico. Mas esse vídeo marca um dia significativo, porque enquanto eu escrevo esse roteiro, no dia 21 de novembro de 2025, o documentário Age of Disclosure, ou A Era do Desacobertamento, está sendo lançado pelo Amazon Prime. E eu queria explicar também que o título desse vídeo e a própria motivação do vídeo foi feita pensando muito mais no podcast americano. Como eu já expliquei antes, eu gravo, às vezes eu escrevo esses scripts, esses vídeos em português e aí traduzo para o inglês usando o AI. Nesse caso, sim, eu uso o AI. Mas muitas vezes eu escrevo o conteúdo originalmente em inglês e aí eu uso o AI também para traduzir para português. E esse foi um vídeo que eu escrevi originalmente em inglês. Who's afraid of the big bad alien? Quem tem medo do alien mau? Porque essa coisa de associar alienígena com demônio é muito típico da cultura americana, é muito prevalente aqui. O próprio vice-presidente acredita nisso, como eu já deixei em outro vídeo. Vou deixar nesse aqui também o link para o vice-presidente falando sobre isso. Então nos Estados Unidos, eles acreditam muito essa coisa de que alien tem a ver com demônio. E na minha percepção, isso não é tanto o caso no Brasil. Eu não acho que no Brasil a gente tem essa percepção de que alien é o demônio. Mas, de qualquer forma, e como eu escrevi esse vídeo pro podcast, americano, e quem quiser conferir, o nome do podcast é High Consciousness Podcast, que é o mesmo nome desse, né, em português, é Alta Consciência, podcast Alta Consciência. Hã Mas o que eu vou discutir nesse vídeo é relevante para o mundo inteiro, porque pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos prestes a encontrar uma inteligência superior à nossa, chamada AGI, ou Inteligência Artificial Geral, que no inglês é o Artificial General Intelligence. Por tudo que a gente sabe, é a primeira vez que a humanidade vai ter contato com uma inteligência superior. Mas será mesmo que essa é a primeira vez que isso acontece? Porque se nós acreditarmos nos whistleblowers, né, nos delatores do governo americano, e nas pessoas que alegam experiências diretas com aliens e UFOs, a humanidade já vem sendo engajada também por um outro tipo de inteligência supostamente superior, que é o conhecido aqui nos Estados Unidos como NAGI, ou inteligência não humana, ou Non-Human Intelligence, NHI. E aparentemente esse engajamento dessa NHI com a humanidade já vem acontecendo há muito tempo, a ponto de talvez eles terem sido os responsáveis pela nossa evolução do macaco para o ser humano em tão pouco tempo. Agora, seja AGI ou NHI, o fato é que nós precisamos começar a discutir qual é o nosso papel em um relacionamento com uma inteligência que
maior do que a nossa. E não estou falando, assim, de um pouco mais inteligente. Um pouco mais inteligente era o Einstein. Eu estou falando de algo muito mais inteligente do que a gente. Uma coisa importante sobre inteligência, e aí já começando a discutir como lidar com o fato de estarmos lidando com inteligências maiores que a nossa, uma coisa importante de perceber e entender é que inteligência não necessariamente vem acompanhada de vontade ou intenção, ou livre-arbítrio, que a igreja tradicionalmente, sempre falou. Inteligência é a capacidade de processar e usar informação para atingir um determinado objetivo. É a habilidade de um sistema, incluindo os cérebros, sistemas como o cérebro, de adquirir e aplicar conhecimento. Mas adquirir e aplicar conhecimento não significa, por si só, que o sistema inteligente seja consciente, que ele possua consciência. Computadores clássicos, por exemplo, podem ser programados para adquirir e aplicar conhecimento. E o maior exemplo disso é a IA, a inteligência artificial. Afinal, a inteligência artificial se baseia em computadores clássicos. Ela não se baseia em computadores quânticos, embora isso provavelmente vai acontecer no futuro. A inteligência artificial que nós temos hoje é baseada em computadores clássicos. E certamente a IA, como ela é hoje, ela é capaz de adquirir e aplicar conhecimento, inclusive tendo um objetivo em mente, um objetivo que foi programado para ela atingir. Mas existe uma pergunta fundamental que ninguém sabe responder. A IA sabe, conhece o conhecimento que tem? Porque conter conhecimento é uma coisa, eu já discuti isso em outros vídeos, o vídeo sobre o conhecimento versus saber, vou deixar o link também. Conhecimento é uma coisa, livros contêm conhecimento, mas aplicar conhecimento é uma outra coisa ainda. Computadores aplicam conhecimento o tempo todo. Agora, saber o conhecimento que se tem exige consciência. O livro não sabe o conhecimento que tem, mas nós sabemos o conhecimento que nós temos. Pelo menos até onde somos conscientes desse conhecimento. Mesmo que não estejamos conscientes de tudo que nós sabemos a cada instante, nós sabemos algumas coisas. E sabemos que há muitas outras coisas que nós não sabemos. E esse saber é uma experiência da consciência. Enquanto nós não sabemos se a inteligência, artificial é consciente, ou sequer se algum dia será consciente. O quadro muda quando a gente fala de inteligência não humana. Nesse caso da inteligência não humana, nós temos bons motivos para acreditar que se ela realmente existe, ela provavelmente é consciente. Consciente e mais inteligente do que a gente. Não apenas mais inteligente, NADI pode até, como eu comentei antes, pode ter nos criado como espécie. E se isso for verdade, então a inteligência não humana não é simplesmente um pouco mais inteligente, ela é ordens de magnitude mais inteligente e ordens de magnitude mais conhecedora do que nós, ou contendo mais conhecimento, já que a inteligência depende da disponibilidade de conhecimento ou de dados. Quanto por mais capaz que seja um sistema, ele precisa do insumo, e o insumo é dado, é o conhecimento. A inteligência é o conhecimento aplicado. Talvez não seja coincidência, então, que essa NAGI esteja se tornando mais presente e visível agora. E literalmente, já que os relatos de fenômenos não identificados só aumentam há décadas, num ritmo que parece ter se acelerado nos últimos 10 anos. Talvez a emergência da inteligência artificial geral seja o elo que faltava
para permitir que nós, seres humanos, nos comuniquemos com a inteligência não humana, ou pelo menos para nos preparar para uma comunicação aberta com a inteligência não humana. Porque a gente assume que a inteligência artificial foi uma criação nossa, mas como eu já discuti em outro vídeo, a nossa imaginação é mais real do que a realidade. Esse é o nome do vídeo, eu vou deixar o link também. Como eu já discuti em outros vídeos, tudo que é a nossa criação começou primeiro em consciência. Então, se tudo que a gente inventa, esse microfone, esse computador, essa câmera, se tudo que a gente inventa começou primeiro em consciência, e a gente sabe que a inteligência artificial também começou como uma ideia, começou com estudos de redes neurais lá nos anos 90 e até antes. Quem nos diz que essa inspiração para inventar a inteligência artificial ou esses sistemas de inteligência artificial não veio via consciência de uma consciência maior do que a nossa, de uma inteligência maior do que a nossa? Então a gente acha que criou a inteligência artificial, mas é possível que nós tenhamos sido apenas instrumentos para a inteligência que a gente chama de artificial, mas é maior do que isso, se manifestar no planeta. Então, mas por acreditar que nós criamos a inteligência artificial, isso nos facilita aceitar e entender a existência de inteligência não humana. E é claro que essa ideia, o que eu estou trazendo, essas ideias todas são uma suposição, incluindo a suposição de que o NAGI quer se comunicar conosco, mas porque o NAGI é tão mais avançado que a gente, ele precisava nos preparar com antecedência antes de se mostrar abertamente. E talvez então a AGI, que é a inteligência geral, artificial geral, seja a culminação desse processo. Porque jamais na história da humanidade, como a gente conhece a nossa história, nós tivemos que lidar com uma inteligência superior à nossa. A gente sempre teve Deus como sendo algo maior do que a gente, mas a gente nunca pensou de fato em Deus como sendo uma inteligência. Inteligência é uma coisa para nós mais de cérebro, de computador, de mecânica. Para nós, Deus é uma divindade, ele é um se ele é algo tem alguma relação com inteligência, ele é um inventor, né, que ele é a criação, ele criou a inteligência. E essa é a primeira vez que nós estamos lidando com uma inteligência superior à nossa, que a gente não entende como sendo Deus. A gente não entende a inteligência artificial geral como sendo Deus. Embora com certeza muita gente vá deificar, né, endeusar a inteligência artificial. Hã, se a NHI quer fazer contato conosco, então nos preparar e nos aclimatar, a um outro tipo de inteligência, que a gente entende como inteligência artificial, poderia ser um primeiro passo. Talvez seja mais fácil para nós se a primeira inteligência superior à nossa, com a qual teremos que conviver, ainda não for totalmente consciente. Porque até onde nós sabemos, a inteligência artificial não é consciente. Talvez a inteligência artificial geral também não seja consciente. Ou talvez ela desenvolva consciência ao longo do tempo, num processo que aí nós teríamos tempo de acompanhar e nos acostumar a essa nova realidade, antes de sermos apresentados diretamente para uma inteligência não humana já plenamente desenvolvida. Então a ideia de que a NHI, caso exista, e a ideia de que ela esteja nos ajudando a crescer tecnologicamente, cognitivamente e até em consciência, para um dia a gente poder encontrá-la mais ou menos, de igual para igual, essa é uma ideia ainda frágil, baseada na evidência, no nível de evidência que a gente tem. E ela exige, meio que exige que nós consideremos a inteligência não humana como benevolente. Muita gente não acredita, muita gente já acredita que a inteligência não humana, que aliens são maus, principalmente como eu já expliquei aqui nos Estados Unidos, tem muito essa ideia.
mas nós temos bons motivos para acreditar que a NHI seja benevolente. Afinal, se a NHI quisesse nos matar, nos destruir ou nos escravizar, ela já teria feito isso. E aqui eu tenho até que rir, porque eu escuto meus amigos e gente que eu conheço falando que nós já somos escravizados, que esse aqui, a Terra, é um planeta prisão. Hã, e eu entendo e simpatizo até com essa ideia. Eu sei de onde essa ideia vem, considerando todo o mal e sofrimento que existe na humanidade, no mundo. Mas honestamente, eu pessoalmente não acredito em culpar fatores externos ou entidades externas, aliens, invisíveis. Eu não consigo acreditar em culpar outras entidades pela nossa miséria, por assim dizer, pela nossa infelicidade. Eu acredito em responsabilidade radical. Esse planeta Terra poderia ser, e é, um planeta paraíso. Se ele não é paraíso mais, é porque nós fizemos do planeta algo pior do que ele era originalmente. E isso é por nossa conta, é nossa responsabilidade. Pode ser o caso de que nós fomos influenciados por entidades ou energias ou alienígenas de má intenção. Sim, pode ser o caso. Nós somos influenciados por energias ruins o tempo todo na nossa vida. Mas ainda assim nós temos agência. Nós somos seres conscientes, dotados de vontade, de intenção, de livre-arbítrio. Se a gente não faz melhor, se o planeta deixou de ser um paraíso, isso ainda é responsabilidade nossa. E esse é um aspecto fundamental sobre lidar com inteligências superiores. Porque na nossa posição mais baixa nessa cadeia alimentar, nessa cadeia de inteligência, realmente não há muito que a gente possa fazer para nos proteger de uma inteligência superior. Se for o caso dessa inteligência querer nos agredir, essa batalha já está perdida antes de começar. É como nos casos de abdução que a gente ouve falar. Quando a pessoa acha que vai ser abduzida, é porque ela já foi. É como acordar de anestesia geral e perguntar para a enfermeira quando que a cirurgia vai começar. Quem já passou por isso sabe, eu certamente já passei por uma situação assim. Ao lidar com inteligências superiores, a verdadeira batalha é interna, é com nós mesmos. Porque ser menos inteligente não significa que uma inteligência superior queira nos destruir. Mesmo que nós mesmos façamos isso várias vezes ou muitas vezes com outras espécies, em geral, as pessoas, o ser humano não sai destruindo outras espécies animais só pelo prazer de destruir, só porque podem ou porque são mais inteligentes. E muitos animais, mesmo não sendo tão inteligentes, aprenderam a coexistir conosco. Veja, cães e gatos, eles conseguem lidar com a gente. E se eles conseguem lidar conosco, que somos uma espécie super agressiva, então nós temos uma boa chance também de conseguir lidar com inteligência, com inteligências maiores, seja artificial ou não humana. O passo essencial ao lidar com inteligências superiores não é tentar competir com elas intelectualmente. É meio óbvio isso. Nós vamos sempre perder no campo intelectual com outras inteligências. Lidar com inteligência superior não é uma questão de inteligência, é uma questão de energia. É sobre ser energeticamente elevado. Não mais forte necessariamente, não mais esperto, mas sendo verdadeiro com a nossa essência, com aquilo que nós realmente somos. Quando nós somos genuinamente nós mesmos, nós conquistamos respeito de qualquer outro ser, inteligente ou não, mais inteligente ou menos inteligente. Nós podemos até nos tornar admirados por seres mais inteligentes. Da mesma forma que nós admiramos um tigre, por exemplo, mesmo que nós sejamos mais inteligentes do que o tigre. Porque o tigre é o que ele não tenta ser outra coisa. E é exatamente isso que precisamos fazer ao lidar com inteligências superiores.
Precisamos encontrar essas inteligências em um estado elevado de consciência. Não se trata de inteligência, se trata de respeito. E eu acho que essa é a palavra-chave: respeito. Respeito por eles, pela inteligência não humana, e respeito por nós mesmos. Nós precisamos nos tornar seres de maior respeito, de maior consciência, seres de alta consciência. E não é por acaso que o nome desse podcast é Alta Consciência. Vou dar um exemplo. Se um disco voador, um OVNI, pousa e seres saem lá de dentro, e nós tratamos esses seres como deuses, eles podem até ter compaixão por nós, mas nós estamos, nesse caso, nos apresentando como uma energia de baixa consciência. Eles perceberão que nós ainda não estamos prontos, que nós ainda não nos vemos como iguais a eles, que nós nos vemos como pequenos. Por outro lado, se nós encontrarmos esses aliens saindo da nave como iguais, respeitando a nós mesmos e ao fato de que nós simplesmente não tivemos o tempo de desenvolver a inteligência que eles já têm, nesse caso nós estaremos vindo de um lugar de alta consciência. A mensagem subliminar se torna: "Uau, talvez a gente não seja tão inteligente como vocês, mas certamente nós podemos ser respeitáveis, honráveis. Não importa se eles são mais inteligentes ou tecnologicamente mais avançados. Importa apenas que a gente os encontre em um nível elevado de consciência." E aliás, o que eu tenho observado muito aqui em conferências e outros meios, é uma obsessão em fazer e a gente vê isso no próprio documentário que eu comentei no início do vídeo, do Age of Disclosure, Era da do Desacobertamento. Existe um foco de países como Estados Unidos, Rússia, China, em fazer engenharia reversa dessas tecnologias, simplesmente para gerar lucro, poder e guerra. Esse tipo de abordagem nos coloca ainda mais baixo nessa escala de consciência. Pensa, se coloca no lugar deles, de uma inteligência superior, e aí você vem aqui tentando fazer contato, tentando elevar o entendimento, tentando elevar uma espécie que vem em evolução. E aí tudo que essa espécie consegue pensar é em dominar os outros dentro da própria espécie. Que interesse que um alienígena vai ter em fazer contato ou ter uma conversa aberta conosco? Porque nós estamos mais interessados na máquina que o alienígena produziu do que no alienígena em si. Mas aí alguém vai perguntar: será que encontrar esses alienígenas num estado elevado de consciência vai garantir que tudo vai dar certo? E não, não existe garantias. Os povos nativos das Américas receberam os europeus com um nível de consciência autossuficiente, no meu entender. E nem isso impediu que eles fossem mortos intencionalmente ou por doenças. Mas a verdade é que talvez essa seja a única chance para a gente torcer para que a inteligência não humana seja mais bem intencionada do que nós mesmos fomos com nossos complanetários, por assim dizer. Que mais provavelmente somos nós mesmos os mais propensos a reagir com hostilidade, porque nós infelizmente somos ainda seres baseados em medo. Nós temos medo da morte, nós temos medo de sermos destruídos, nós temos medo de perder aquilo que a gente tem. Tudo porque nós nos vemos como seres pequenos, como criaturas frágeis e perecíveis. Nós não nos vemos como grandes, como seres que existem em consciência acima do corpo e da matéria. Nós nos vemos como seres pequenos e frágeis, limitados a um corpo físico. Isso é tão claro até no próprio evento de Varginha, onde o médico que tratou o alien, mesmo o alien estando morrendo, o alien estava tentando ajudar, esclarecer o médico, o ser humano, de que ele é muito maior do que ele imagina.
que ele tem muito mais poder do que ele imagina, que ele sabe que ele não de que ele não existe apenas em fisicalidade. Ao in in interagir com inteligências superiores, nós precisamos despertar nelas o melhor que elas têm. Isso vale não apenas para inteligências superiores, vale para qualquer outro ser. Isso não se alcança temendo ou antagonizando o outro ser, ou tentando explorar o outro ser, ou a tecnologia do outro ser, mas sim despertando em nós o melhor que nós temos. Essa é a melhor chance que nós temos. Agir com respeito por nós mesmos e por eles. E vir de um lugar de alta consciência. Porque se a gente falhar nesse processo, então, com base nos relatos que nós já houveram no passado, próximo e distante, o resultado mais provável é que esses seres continuem mantendo distância, como eles já vêm fazendo há eras. Porque a gente simplesmente ainda não chegou no mesmo patamar. Mas caso, na pequena chance de nós conseguirmos nos encontrar no mesmo nível vibracional ou próximo desse nível, existe sim uma boa possibilidade de que eles façam o esforço para estabelecer contato aberto e uma comunicação aberta conosco. Cabe, na verdade, a nós elevarmos o nosso nível, não tanto a eles reduzirem o nível deles. Alguns deles podem até ser antropólogos, vai, interestelares, interessados em nos conhecer e descer aqui para o nosso nosso nível. Talvez eles não se importem de lidar com o nosso nível mais primitivo, mas para a gente conseguir conectar com a maioria deles, para a gente conseguir se tornar parte dessa sociedade, nós precisamos evoluir, nós precisamos nos tornar melhores do que nós somos hoje, mais interessantes, mais amigáveis, não só com eles, mas com nós mesmos. Precisamos nos tornar mais amorosos. Só expressando amor que se pode esperar receber amor de volta. Essa é uma lei fundamental do universo. Mais fundamental do que qualquer diferença de inteligência que a gente possa encontrar ao longo do caminho. Porque se essas criaturas forem de fato malignas, demoníacas, interessadas apenas em nos explorar, em nos dominar, bem, nesse caso, elas encontraram nesse planeta o inimigo perfeito. Boa sorte para elas. O que você acha dessas ideias? Deixa o seu comentário, eu vou adorar continuar a discussão via texto, se vocês tiverem interesse, ou gravar outros vídeos a respeito no futuro. Assine, deixa o seu like, deixa o seu comentário, aperta o sininho, faz tudo de que der para fazer para nos ajudar a crescer como um canal. Eu acho que o mundo precisa muito desse tipo de entendimento e vai começar a precisar cada vez mais. E o propósito desse canal de alta consciência é justamente esse, elevar a consciência da humanidade, para que a gente possa pular para o próximo nível. E quem quiser aprender mais sobre alta consciência, o livro Espiritualidade, Iniciação Espiritual para Pessoas Racionais. Os links também estão na descrição de como fazer para adquirir. Nos vemos no próximo vídeo.